Bom, na letra D, da 3, eu tenho aqui 1,25 multiplicado por x menos 1, que é igual a 0,5 vezes 3x menos 1, e no final tenho aqui menos 1, tá? Como a gente percebe, tem um número com duas casas depois da vírgula, que é o caso do 1,25. Então, o que nós vamos fazer nessa ocasião aí? Como eu falei, né? Se você encontra números decimais com uma casa depois da vírgula, você vai multiplicar por 10, tá? Mas, pelo fato aqui de ser duas, aí você vai multiplicar então toda a equação por 100, certo? Então, vezes 100. O que nós vamos fazer agora? O mesmo procedimento. Aqui eu tenho 1,25 vezes isso aqui, então vai ficar 100 vezes colchete 1,25 acompanhado de x menos 1. Fecha, fecha. É igual meio vezes 3x menos 1, aí fica multiplicado por 100. Então vai ficar 100 vezes colchete 0,5 3x menos 1. Fecha. E menos 1 fica multiplicado por 100. Então, menos 1 vezes 100. Certo? Agora vamos efetuar as multiplicações aí nos colchetes, como ele fala lá no passo a passo. 100 vezes 1,25 vai dar 125. Porque eu sei que minha vírgula vai deslocar duas casas. Então, deu 125, que fica acompanhado de x menos 1. Fecha. Aí vem igual 100 multiplicado por 0,5, minha vírgula desloca duas casas. Quando ela desloca a primeira vez, vira 5. Se ela deslocar mais uma, eu tenho uma vírgula em excesso, então eu vou ter que acrescentar um zero. Então vai dar 50. Então vai ficar 50 multiplicado 3x menos 1. Fecha, menos com mais, menos, né? 1 vezes 100 é igual a 100. Agora eu vou aplicar a distributiva, vou multiplicar. Então, 125 vezes x, ó, 125x. Mais com menos, menos 125 vezes 1 dá 125. 5 vezes 3, 50 vezes 3, né? Dá 150, né? 50 vezes 3, 150, fica acompanhado de x, mais com menos é menos, 50 vezes 1 é 50, e eu vou baixar aqui o menos 100. Aí o que acontece agora? Eu vou passar cada um do seu lugar, então eu vou baixar o 125, que ele está correto, venho aqui ó, com mais 150x, passo para cá, menos 150x, que é igual 125 vai para lá, mais 125. E aqui eu já vou juntar esses dois logo para melhorar a nossa situação aí. 100 mais 50, 150 é negativo, que eu sei que sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal, tá? Agora, eu tenho aqui, ó, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, que é do 150. 150 tira 125 e sobra 25. Então fica 25x negativo, que é igual, 150 tira 125 novamente, fica menos 25. Ok? Então, o que eu faço agora? Eu multiplico por menos 1, porque aqui deu negativo, ó, então fica 25x positivo, 25 positivo. Aí eu finalizo agora. Então, x é igual, baixa esse 25 aqui, e esse que multiplica x passa dividindo. 25 dividido para 25 é igual a 1. Portanto, x é igual a 1. Na questão número 4, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Temos duas máquinas aí, tá? Isso é conteúdo da série anterior. O que acontece? Nas máquinas nós temos a entrada e nós temos a saída. Só que como é duas aí, você tem a entrada da primeira máquina, tá? Sai esse número e ele já se torna uma entrada para a segunda máquina. Como é que essa máquina está funcionando aí? Acompanhe pelo livro aí na página 53. A entrada é x. Essa entrada tem aí chapeuzinho 2, significa o quê? Elevado ao quadrado. Aí sai e soma 1.
denotamos a regra da primeira máquina por chapeuzinho 2. Isso significa que quando um número é colocado nela, é elevado ao quadrado, foi o que eu acabei de falar. Então, com base nisso, faço o que se pede. Letra A, qual será o valor de y, ou seja, qual será o valor da saída quando x vale 5 e quando x vale 12? Então vamos lá, o que nós sabemos, pessoal? Que a entrada é 5, então nós vamos ter que a entrada é 5, ela será elevada ao quadrado, porque a máquina está chapéuzinho, né, elevado a 2. Então a entrada é 5, então 5 elevado ao quadrado. O resultado de 5 ao quadrado, no final aí acaba somando 1. Então o que nós vamos fazer agora? Ó? 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, é 25. Com mais 1 é igual a 26. Se vocês fizeram assim, está correto. Agora a entrada é 12, pessoal. Então nós vamos pegar o 12, eleva ao quadrado, que a primeira máquina faz isso. Ela pega o número de entrada e eleva a 2, então 12 ao quadrado, e soma 1 e entra e sai, né? Quer dizer, na segunda máquina. Então, 12 vezes 12 é o que sai da primeira máquina, e depois acrescenta 1 e aí temos a saída y. 12 vezes 12, 144, com mais 1 é igual a 145, tá? Se vocês colocaram assim, está correto. Letra B, encontre uma fórmula que dê y em termos de x. Pessoal, a saída não é y, então nós vamos colocar aqui a saída é igual. Eu sei que essa saída depende do que acontece com x. E eu sei que a saída é o valor de x elevado ao quadrado, que quando elevamos ao quadrado ele vai para a segunda máquina e soma 1. Então, y, que é a saída, é igual a x ao quadrado mais 1. Se vocês colocaram assim, está correto. Pronto? Questão número 6. Nós vamos resolver essas equações aí, pessoal, mas vamos ter uma atenção especial, porque algumas delas elas podem ser identidade, tá? E outras podem não ter solução. Sabemos que aquela que é identidade é a que dá 0 igual a 0, tá? 0x igual a 0. E a que não terá solução é aquela que a gente encontra 0 na variável igual qualquer valor no segundo membro, tá? Então, zera a variável e temos qualquer coisa depois do sinal de igual. Então, essas não tem solução, tá? Na letra A, nós temos aqui 8x mais 3 vezes 2 menos x igual 5 que multiplica x mais 2 menos 4. Já está marcado aqui por onde eu devo começar, tá? Então, o que eu faço? Resolvo primeiro aqui, ó, a distributiva para depois eu passar cada um para o seu lugar. Então, eu vou baixar aqui, ó, o 8x, mais com mais é mais, 3 vezes 2 é igual a 6, mais com menos é menos, 3 vezes x é 3x, aí eu vou colocar aqui o sinal de igual, 5 vezes x dá 5x, mais com mais é mais, 5 vezes 2 é igual a 10, e eu conservo aqui o menos 4, certo? O que eu vou fazer? Ó, antes de eu trazer o 5x para cá, eu já vou resolver esse 8 menos 3, tá? Eu posso fazer isso. Eu sei que sinais diferentes, eu devo subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 8 tira 3 vai dar o quê? 5x. Pego esse mais 5x daqui e trago para cá menos 5x. Ele era mais, vem para cá menos. Aqui a mesma coisa. Mais 6 vai para lá menos 6. Esse mais 10, esse menos 4, sinal do maior é do 10. 10 tira 4, 6. O que acontece? 5x menos 5x, sinais diferentes eu sei que diminui, tá? Então 5 tira 5, 0, 0x. Menos 6 com mais 6 dá o quê? 0 também. 0 vezes x eu sei que é 0. Então 0 igual a 0. Essa nossa equação ela é identidade. Tá certo, pessoal? Como a gente viu lá nas situações. E aí na letra B, acontece que eu tenho 5 vezes y e 5 vezes 2. Então eu vou fazer primeiro essa distributiva para depois eu sair colocando cada um no seu lugar. Então 5 vezes y é igual a 5y, mais com mais dá mais, 5 vezes 2 dá 10, e aí eu tenho aqui o igual, vou baixar aqui
o 5y e o menos 2. Agora veja bem, pessoal, o 5y aqui está positivo e aqui também. Toda vez que acontecer isso, no primeiro membro ter um valor positivo e no segundo membro, ou seja, depois do igual, o mesmo valor e também com o mesmo sinal, você já pode eliminar aqui de vez, ó. Então, eliminou a letra y, já sei que fica 0y. 0y é igual, eu pego esse 10 e passo para lá, menos 10, e o menos 2 que já estava lá continua. Então, 0y é igual, menos 10 com menos 2 dá menos 12. Pessoal, 0y igual a menos 12, isso aqui não tem solução, tá? Por que não tem solução? Porque eu sei que o 0 deveria passar dividindo aqui o 12, tá? Mas eu sei que não existe divisão por 0. Até porque, olha só, 0 vezes quanto dá menos 12, isso nunca você vai obter, tá certo? Na letra C, distributiva aqui, ó, z vezes z, z vezes 2, e aqui nós vamos conservar z vezes z, z ao quadrado, mais com mais, dá mais, z vezes 2 dá 2z, que é igual, conserva o z ao quadrado, o mais 2z e o mais 1. Mesma coisa que aconteceu aqui na letra B. Eu tenho z ao quadrado positivo e depois do igual também. Então eu vou, ó, cortar. Ok? Agora sobrou aqui 2z e 2z. Também está positivo e também está positivo. São iguais. Um está no primeiro membro e o outro está no segundo membro. Então, ó, cancelou. Então o que ficou aqui? 0z. Não sobrou nenhum valor para z. Então, 0z é igual a quanto? O 1 que sobrou lá no segundo membro. 0z igual a 1, que número vezes 0 dá 1? Nenhum, tá? Portanto, não tem solução. Certinho? Então, pessoal, nós temos aqui agora a correção da questão 5. Ele pede para você calcular a área desses retângulos aí, nós temos de A até a E, calcular a área desses retângulos, como foi feito no exercício corrigido que ele fez aí, no exemplo que ele fez, tá? Que eu acabei pegando esse exemplo aí e colocando nas aulas, na aula passada, tá? Eu peguei o retângulo aí de A mais 1 e A e realizei o cálculo, tá? E encontrei a área. Então, o que nós vamos fazer aqui? O mesmo procedimento, ó. A área do retângulo eu sei que é a base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer, ó, A de área, certo? A de área é igual. Então, eu vou pegar a base que é x mais 5, ó, ela vai ficar entre parênteses, x mais 5, vezes a altura que é x. Então, a área é igual. Aplicando a distributiva aqui agora, eu vou fazer o x pelo x e o 5 pelo x. Então, mais com mais dá mais, não precisa colocar o mais, tá? X vezes x, x ao quadrado, mais com mais 5 vezes x, 5x. Então, essa é a área. X ao quadrado mais 5x, ok? Aqui na letra B, a base é 3y mais 1 e a altura é y. Então, a área, eu vou pegar a base, que é 3y mais 1, entre parênteses, e eu vou multiplicar por y. Por que o uso do parênteses? Se eu deixar aqui, pessoal, sem parênteses, vai parecer que só o 1 está multiplicado pelo y, e eu sei que não é. Tá? É 3y mais 1 vezes y. Então, por isso que eu tenho que colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? Então, a minha área vai ser igual. Bora lá? 3y vezes y vai dar 3y ao quadrado. Por quê? 3 vezes 1 é 3, y vezes y dá y ao quadrado. Eu vou me lembrar da propriedade da multiplicação, né? De potências com bases iguais. Eu sei que em cima desse y tem 1 e desse outro também tem 1. Então, 1 mais 1 soma 2.
mais com mais dá mais, para finalizar, né? 1 vezes y dá igual a y. Então, eu fico dessa forma, ó. A área é 3y ao quadrado mais y, tá? Quem fez assim está correto. Agora, na letra C, a base é 2 e multiplica aqui a altura, que é z ao quadrado mais z. Então, vamos lá. Então, a área é igual a 2 vezes z ao quadrado mais z. Fecha parênteses. Então, a área é igual a 2 vezes z ao quadrado, a distributiva, né, dá 2z ao quadrado. Mais com mais dá mais, 2 vezes z dá 2z. Tá, pessoal? Então, a área fica dessa forma. 2z ao quadrado mais 2z. Quem fez assim está correto. Na letra D, retângulo, 3n é a base e n é a altura. Então, a área vai ser igual base 3n. Eu vou multiplicar aqui pela altura, que é n. Tá? Aqui eu não precisei utilizar parênteses, tá? Porque eu não tenho dois termos somados, tá? Igual tinha aqui e nas demais, ó. Então, não precisei. Então, a área é igual 3n vezes n, vai dar o quê? 3n ao quadrado, tá certo? 3, deixa eu escurecer isso aqui mais, ó. 3n ao quadrado, tá certo? 3 vezes 1, 3n vezes n ao quadrado. Na letra E, é um quadrado que mede 2x. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos agora, ó, vou dar um jeito de fazer aqui. Então, a área é igual 2x, eu vou multiplicar por 2x, ó. 2x vezes 2x, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? A área é igual 2 vezes 2, 4, x vezes x ao quadrado. Então, essa é a área, ó. 4x ao quadrado, certinho? Pessoal, então aqui, ó, letra D da número 6, eu tenho 20 menos n sobre 2, que é igual a 3 sobre 2, que multiplica n mais 4. Como esse 3 sobre 2 multiplica o n mais 4, eu devo fazer a distributiva aqui, ó. Então, antes de eu resolver qualquer coisa, eu vou fazer esse cálculo aqui, do 3 sobre 2 vezes n e vezes o 4. Então, eu vou baixar 20 menos n sobre 2. Aí tem igual. Percebam uma coisa. Se eu for multiplicar 3 meio vezes n, vai dar 3n sobre 2. 3 vezes 4 vai dar 12, 12 sobre 2. Porque eu sei que embaixo de cada um aqui, ó, tem um oculto. Então, o que eu vou fazer? Multiplico o 3 pelo n e o 3 pelo 4 e coloco tudo sobre 2. Tá? Porque eu sei que os dois aqui, ó, os dois termos que eu multiplicar vão ter, né, denominador 2. Então, eu coloco tudo sobre 2. Então, 3 vezes n dá 3n, mais com mais dá mais, 3 vezes 4 é 12 e eu coloco tudo sobre 2, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Para não tirar o MMC, pessoal, eu posso também entender que se eu tenho essa fração igual a essa fração e aparece aqui a variável, eu tenho uma proporção. Então, eu posso multiplicar cruzado e determinar aí esse valor de n. Então, vamos multiplicar, ó, assim e assim. Então, 20 vezes 2 é igual a 40, menos com mais, menos n vezes 2, 2n, que é igual, agora vem aqui, ó, 3n vezes 2, 3 vezes 2, 6, 6n, mais, ó, mais com mais é mais, 12 vezes 2 é 24. Então, o que faz agora? Desce o menos 2n, pega o mais 6n e vem para cá, menos 6n, tá? Que é igual, mais 40 vai para lá, menos 40, e o mais 24 continua mais 24. Menos 6n menos 2n, sinais iguais eu sei que eu vou somar e conservar o mesmo sinal. 6 e 2, 8. Então, menos 8n é igual, aqui nós temos sinais diferentes, subtrai, o maior é do 40, tá?
Então nós temos agora 40 menos 24, que vai dar o quê? Ó? 16. Aí eu vou multiplicar por menos 1, porque aqui deu negativo. Aí eu tenho que o 8n fica positivo e o 16 também. Quando eu multiplico por menos 1, muda os dois termos, os dois membros. É obrigatório multiplicar por menos 1? Não. Desde que você lembre que você vai colocar o n sozinho, baixa o menos 16 e para baixo passa o menos 8 e faça o jogo de sinal na divisão, certo? Então n desce o 16, quem passa dividindo é 8. 16 dividido para 8 é igual a 2, então n vale 2, certo? Pessoal, olha só, nessa questão 7, nós temos aí figuras para a gente estar calculando a área delas, perfeito? Agora, o que acontece? Para você determinar a área total delas, é necessário que você faça decomposições aí delas em forma de blocos, tá? Para você poder estar calculando a área total delas, tá ok? Então, anteriormente eu coloquei a solução de Regina e a solução de Raquel, que ficou no vídeo anterior, tá? E aí agora nós vamos resolver a letra A, B, C e D, tá? Lembrem-se, para você decompor essas figuras é necessário transformá-las em retângulos, tá? Ou às vezes quadrado. Então o que nós temos aqui, ó? Aqui esse lado mede 4 na letra A, aqui 4, aqui de dimensão, aqui nós temos x, aqui nós temos 2, aqui nós temos 12. O que acontece, pessoal? A melhor forma de eu decompor ela em retângulos vai ser se eu dividir ela aqui, ó. Certo? Aí eu vou ter aqui um retângulo que vai medir x e 4 e eu vou ter um segundo retângulo que vai medir 12 de comprimento, de base, né? E altura 2. Nesse aqui, a base eu posso dizer que é 4 e a altura eu posso dizer que é x, ok? Então o que eu vou fazer? A área do bloco 1 é igual, eu vou pegar o x e multiplicar pelo 4. Quanto que é x vezes 4? Eu sei que é 4x, certo? Agora vamos para a área do retângulo 2. A área do retângulo 2 eu vou pegar o 12, que é a base, e multiplicar pela altura, que é 2. Então 12 vezes 2 é igual a 24. E agora, para mim achar essa área total, eu vou botar aqui AT, que é a área total. Eu vou somar as duas medidas, da área 1 e da área 2, que eu encontrei lá quando eu fiz a decomposição da figura. Então vai ser o quê? 4x mais 24. Não posso juntar as duas coisas, porque são termos diferentes, certo? Então eu fico com área total, valendo aí, ó, 4x menos 4. Nessa letra B aqui, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. Nesse bloco retangular aqui, eu tenho esse lado aqui, ó, que mede x, tá? E assim como esse lado aqui também mede x, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, correto? Como que eu vou decompor essa figura a fim de ter blocos e eu calcular a área, né, de cada bloco separado? O que eu vou fazer, ó? Como esse lado aqui mede x e desse ponto até esse mede 2, eu vou realizar um corte na figura aqui, ó. Então o que acontece? Esse lado aqui mede x, certo? Se eu realizo um corte aqui, ó, x acaba perdendo 2 unidades, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse x aqui, ó, e desse ponto até esse vai medir x perdendo 2 unidades. Então x menos 2, certo? E o que acontece agora? Ó, a mesma coisa no outro, na outra parte. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte aqui, ó. E aí esse x aqui, que é esse lado, vai também perder 2 unidades com o corte, tá? Que 2 unidades são essas? Eu sei que desse ponto aqui até esse também tem um 2 aqui, tá? Então o x, que era todo esse lado, vai perder 2 unidades. Então fica x menos 2, tá? Então aqui eu tenho o bloco 1,
que vai ser um quadrado de 2 por 2, tá? E o segundo bloco vai ter 8 e aqui x menos 2 de dimensões. E o terceiro bloco vai ter 2 e 2, vai ser um quadrado semelhante a 1, tá certo? Agora eu vou calcular a área deles separadamente, tá? Então primeiro eu vou fazer aqui a área 1. A área 1 é do quadrado 1, então 2 vezes 2, eu sei que eu vou multiplicar lado vezes lado, 2 vezes 2 é igual a 4. O bloco 2, a área 2, né, que eu vou estar calculando, eu vou ter que pegar aqui o 8, que é a base, e multiplicar pela altura que ficou x menos 2, quando o x, que era o lado, eu realizei o corte e perdeu 2 unidades. Então fica 8 vezes x menos 2, tá? E o bloco 3 é igual ao bloco 1, então 2 vezes 2, 4. Então a área 3 é igual a 4. O que eu faço? Nessa área 2 aqui, eu vou aplicar a distributiva aqui, 8 vezes x e 8 vezes 2, e vou encontrar, tá? Então a área 2 é igual a 8 vezes x, 8x, mais com menos, menos 8 vezes 2, 16. Agora eu vou calcular a área total, que é somar todas as áreas obtidas. Então vai ser 4 mais 8x menos 16 mais 4. A área total vai ser... O 8x eu não posso somar com ninguém, pessoal, porque é o único que tem letra, tá? Então 8x. O que eu faço agora? 4 mais 4 dá 8. 8 positivo menos 16, o sinal do 16 prevalece, e eu faço 16 menos 8, que dá 8, tá certo? Então nós ficamos aí com a área total 8x menos 8, tá? Nessa letra C, eu tenho o seguinte, que o lado desse bloco aqui mede 4, tá? E como ele não colocou medida aqui, eu vou subentender também, ó, claro, né, que também mede 4, tá certo? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 2x, tal. Então, de que maneira eu vou decompor essa figura aí em retângulos? Veja bem, pessoal, eu sei que desse ponto até esse mede x. Se eu realizar um corte aqui, ó, esse 4, que é todo esse lado, ele vai perder a medida x, tá? Então, daqui até aqui, eu vou ter 4 perdendo x, certo? Espero que vocês estejam enxergando aí. 4 perdendo x. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, aqui eu já vou ter o bloco 1, vai medir x e 2. Quando eu passei o corte aqui, o 4, que era toda a medida desse lado aqui, ó, perde a medida x, então 4 menos x. Então daqui até aqui fica medindo 4 menos x. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Cortei aqui, 4 vai perder de novo x. Então aqui vai medir também 4 menos x. Eu não vou nem colocar, tá certo? E esse bloco aqui fica sendo o meu bloco 2, que vai ter 10 de base e 4 menos x de altura. E esse bloco 3 aqui, ó, ele fica semelhante aí ao bloco 1, tá certo? Então a área do bloco 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x daqui, ó, e multiplicar pelo 2. Então x vezes 2 dá 2x. Agora, a área do bloco 2, que eu vou chamar de área 2, eu vou ter que fazer a base 10 vezes a altura, que é 4 menos x. 4 menos x, certo? E o bloco 3 é semelhante ao bloco 1. Eu tenho x e eu tenho... Não vai ser diferente, né? Que aqui mede 2 e aqui x, então aqui vai ser x vezes x, tá certo? X vezes x... eu vou direto, ó, na área 3, que é um pouco em cima, ó, x ao quadrado, tá certo? Agora o que eu faço? Eu vou calcular a área total. A área 1 deu 2x, está aqui o 2x. A área 2 eu vou fazer o 10 vezes 4 e o 10 vezes x. Eu já vou lançar aqui direto. Então mais com mais
mais 10 vezes 4 dá 40, mais com menos, menos 10 vezes x dá 10x. E a área 3 eu vou completar aqui ó, com o x ao quadrado que eu encontrei, multiplicando aqui ó, x vezes o x, certo? A área total vai ser o quê? Eu não tenho, pessoal, ninguém igual a esse x ao quadrado, não tem, ó. Então eu vou botar ele em primeiro. Por que eu vou colocar em primeiro? Porque ele tem um maior expoente. Então, expoente 2. Aí o que eu faço agora? Eu vou pegar esse 2x aqui e juntar com esse 10x, porque são semelhantes. Vai subtrair porque os sinais são o quê? Diferentes. Quando eu falo em juntar, é porque eu posso realizar a operação com eles, porque eles têm a mesma variável. Então, o sinal do maior é do 10. 10 tira 2 dá 8. Então, 8x, tá? E aí, o mais 40 aqui eu venho no final, porque eu não tenho ninguém para somar com ele e coloco, tá? Então, a área total deu x ao quadrado menos 8x e mais 40, certo? Bom, pessoal, na letra D da questão 7, nós temos aqui esse bloco, tá? E vamos procurar decompor ele da melhor forma possível aí para que a gente possa efetuar os cálculos, tá certo? Como vocês viram, a letra A, a letra B e a letra C, a gente procurou preservar aqui, ó, a base, tá? E procurou decompor as outras partes da figura no geral. Então, vou preservar também aqui o x mais 7. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou lembrar do seguinte, se aqui ele colocou uma medida 4, então aqui também vai medir 4. Então, o que acontece? Ó? Se eu fazer o corte da figura aqui, ó, a fim de que esse aqui fica sendo o bloco 1, então o que acontece? Se tudo isso aqui mede 2x, vai perder, que medida? Vai perder 4, tá? Então, esse lado daqui até aqui vale 2x perdendo 4, tá certo? O mesmo acontece aqui, ó. Vou efetuar o corte aqui. E aí, todo esse lado media 2x, então, daqui até aqui vai medir 2x, perdendo aqui essa medida que é 4, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até apagar aqui, ó, esse 2x aqui para não me atrapalhar, tá bom? Então, o bloco 1 fica tendo medidas aqui, ó, 2 e 4. O bloco 2 fica tendo comprimir a base, né? Base x mais 7 e altura 2x menos 4. E o bloco 3, ele fica tendo aqui 4 e x, tá? Então, vamos lá, calcular a área do bloco 1, que eu vou chamar de área 1. Então, vamos lá, a área 1, 4 vezes o 2. Então, 4 vezes 2 dá igual a 8. A área do bloco 2, pessoal, eu vou fazer ela para cá, porque para não atrapalhar, vou fazer aqui no meio mesmo. A área 2, que vai ser do bloco 2, eu vou pegar a base, que é x mais 7, ó, e vou multiplicar pela altura, que é 2x menos 4. Aí eu já vou fazer logo aqui essa área 2, né? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o produto de dois números, que é x mais 7, vezes esses outros aqui, que é 2x menos 2, tá? Então, eu vou ter que usar o seguinte, ó, esse x, a distributiva, vai multiplicar pelo 2x, e o mesmo x vai multiplicar pelo 4. O 7 vai multiplicar pelo 2, e o 7 multiplica pelo 4, tá? Então, o x pelos 2, depois o 7 pelos 2. X vezes 2x, pessoal, vai resultar em quê? Em 2x ao quadrado. Mais com menos é menos. X vezes 4 dá 4x. Mais com mais dá mais. 7 vezes 2x dá igual a 14x. Mais com menos é menos. 7 vezes 4 é igual a 28, tá? Então, a área do bloco 2 vai ser o quê? Eu não tenho ninguém para somar o 2x ao quadrado. Então, eu vou descer 2x ao quadrado. Aqui são sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do 14, que é o maior. 14 tira 4, ó, dá 10, acompanhado de x. E eu vou baixar aqui um menos 28, porque não tem ninguém para somar com ele. Isso foi o bloco 2 calculado a área. O bloco 3... que
que eu vou chamar aqui ó, de A3, vou colocar aqui nesse canto, tá? Eu vou ter que fazer aqui o 4 vezes o x, então 4 vezes o x dá igual a 4x. E aí eu vou calcular aqui então a área total, tá? Eu vou pegar a área 1, que é 8, somar com a área 2. Veja bem, pessoal, se eu somar um valor positivo, fica mais. Se eu somar um valor negativo, fica menos. Então, o que acontece? Somando isso aqui, vai dar a mesma coisa. Para evitar usar os parênteses, eu vou colocar o quê? Mais 2 direto. Mais 2x ao quadrado, mais 10x e menos 28, certo? E eu venho aqui agora com o final da área 3, que é mais 4x. Então, mais 4x. Aí agora eu só vou juntar aqui quem for semelhante. Veja bem, semelhante a 2x ao quadrado eu não tenho ninguém. Então, eu vou deixar ele aqui em primeiro. 2x ao quadrado. 10x eu posso somar com esse 4x, que vai dar o quê? 14x. Então, mais 14x. E aí, esse mais 8 com esse menos 28, eu vou subtrair os dois. Sinal do 28 aqui, ó, eu conservo. 28 tira 8, dá igual a 20. Então, essa é a nossa área total, certo? Na questão 8, ele já pede para que a gente calcule o volume desse bloco retangular aí, o volume desse bloco. Na letra A, encontre essa expressão e simplifique-a. Veja bem, pessoal, na letra A, para que eu possa calcular esse volume aqui, eu vou colocar o V de volume é igual, tá? Vou pegar aqui, eu sei que para calcular o volume desse bloco, vou ter que pegar aqui o comprimento, multiplicar pela largura e multiplicar pela altura, tá? Então, o comprimento é x, vai ser multiplicado por 3,5x, tá? Que vai ser multiplicado pela altura, que é x mais 1, certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? O volume é igual. Eu vou resolver aqui, pessoal, o x vezes o 3,5 primeiro e vou abaixar, conservar o x mais 1, tá? Porque eu não posso fazer os 3 de vez, tá? Então, eu vou aqui, x vezes 3,5x vai dar 3,5x ao quadrado. Por quê? 3,5 vezes 1 que está aqui oculto dá 3,5. X vezes x dá x ao quadrado. Eu vou baixar o vezes aqui, x mais 1, como eu falei, né? Faço os dois aqui primeiro e repito aqui o terceiro termo para poder multiplicar agora. Então, o volume é igual 3,5 x ao quadrado vezes x, pessoal, vai dar 3,5 x elevado à terceira. Por quê? 3,5 vezes 1 que está aqui oculto dá 3,5. X ao quadrado vezes x, lembra da propriedade da multiplicação de bases iguais. Conserva o x e soma 2 mais 1, que dá 3. Agora, mais com mais dá mais. 3,5x ao quadrado vezes 1 dá 3,5x ao quadrado. Então, esse aqui, ó, pessoal, é o volume desse bloco e simplificar, tá certo? Pessoal, na letra B da última questão aí, pede para a gente calcular o valor numérico, né, que representa o volume dessa figura quando x vale 10 centímetros. Então, veja bem, pessoal, vamos pegar ali a fórmula que nós encontramos ali do volume, que é igual a 3,5x à terceira mais 3,5x ao quadrado, e substituir na letra x aqui o 10. Então, V de volume é igual, vai ficar 3,5 vezes 10 elevado à terceira mais 3,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Pessoal, nós sabemos o seguinte, ó, V de volume é igual. 3,5 é um número decimal, está sendo multiplicado aqui por uma base 10 elevado a 3. Nós trabalhamos isso aí nas aulas para P1. Né? Vocês devem se lembrar que quando eu multiplico um número decimal por uma base 10 com expoente positivo,
minha vírgula desloca para a direita a quantidade que tiver de expoente. Se tem 3, então vai deslocar 1, 2, 3. O que acontece? No primeiro deslocamento vira 35. Eu vou ter aqui 2 excessos de vírgula, então vou acrescentar 2 zeros no 35. Então dá 3.500. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Porém, o que vai acontecer? O 10 tem expoente 2, então vai deslocar a primeira vez, vira 35, desloca mais uma, acrescenta um zero, então vira 350. 3.500 com 350 vai dar 3.850. Como vale 10 centímetros, vai ser centímetros cúbicos o volume, certo? Bom, para finalizar, pessoal, nós temos aqui uma agenda proposta, tá? A página 55, vocês vão fazer a questão 11, a questão 12 e a questão 13. Porém, a questão 13, vocês vão fazer só a letra A e a letra B, certo? Na página 56, vai fazer a 14, só a letra A, certo? 15, vocês vão fazer a A e a B. E a 17, também A e B, certo? Bons estudos aí, qualquer dúvida, manda no PV.